eles costumam ir menos ao médico, dão pouca atenção a pequenos sinais e sintomas do dia a dia e acham que cuidar da saúde não é uma coisa importante. Hoje vamos falar sobre os cuidados integrais com a saúde do homem, uma vez que, quando se fala de saúde e bem-estar, uma grande parcela dos homens ainda é negligente. Facto que faz com que a esperança de vida seja menor nos homens em relação às mulheres. Só para termos uma ideia, mais da metade dos pacientes que procuram serviço de urologia do Hospital Central de Maputo e são diagnosticados com cancro da próstata já estão com a doença em fase avançada. Portanto, hoje vamos falar sobre este assunto e vamos esclarecer sobre algumas doenças que afetam a saúde do homem. Seja bem-vindo ao Saúde e Vida. Qual foi a última vez que procurou por um hospital ou por um serviço de saúde? Acho que há um mês atrás. Foi no ano passado. A última vez que fui visitar o hospital foi no ano passado, lá para junho, assim. Foi no ano em que ano eu visitei o hospital. Qual é o problema que tinha? Tinha problema de dente. Estava meio doente. Quando está doente, quando tem alguma dor de cabeça ou uma doença assim ligeira, o que é que faz inicialmente? Vai logo ao hospital ou primeiro faz a automedicação? Opto ficar em casa mesmo. Tomo medicamento em casa. Faço a automedicação. E só depois é que vai ao hospital? Exatamente. Quando tenho dor de cabeça, tomo paracetamol. Quando ver que está a piorar, eu vou no hospital. E já ouviu falar sobre o rastreio do cancro da próstata? Nunca. Não. Não. Já ouvi sim. E já fez? Ainda não. Por quê? Ainda não me... Como posso dizer? Ainda não tive mais informação acerca disso. Ainda não fiz retração de cancro ainda, porque essa doença não tenho. Normalmente, quais são os cuidados que tu tens para te manter saudável? Eu faço exercícios físicos em casa ou fora de casa. Coisas assim. Quando apanha, por exemplo, alface a gente lava bem, põe um bocadinho de vinagre, de coisa para a gente lavar bem o alface. Põe o vinagre para pôr bem, para lavar. Lavamos 3, 4, 5 vezes a água. E a couve é a mesma coisa. Qual é a mensagem que deixas para todos os telespectadores que estão a assistir neste momento e que não gostam de ir ao hospital? Caro amigo, vá sempre ao hospital. Se não te sentires bem, opta a ir ao hospital. Sim, eu acho que nós os jovens, né, devemos procurar mais informação, irmos ao hospital, né, para termos mais informação. O aconselhamento é ir no hospital, não há outra maneira de ir ao hospital, ir cuidar da saúde, porque a saúde não é normal. É normal, a gente está doente, mas temos que ir ao hospital. É o conselho que eu dou. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, as mulheres vivem mais do que os homens em quase todas as partes do mundo e tem sido assim nos últimos 100 anos. De 2018 a 2019, a esperança média de vida em Moçambique cresceu em pouco mais de um ano, ultrapassando os 60 anos. Isso significa que houve uma subida de 58,9 para 60,2 anos, segundo o Relatório de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas, divulgado em dezembro de 2019. A esperança média de vida das mulheres subiu de 61 para 63 anos, enquanto que a dos homens saiu de 56,7 para 51,1 anos. Ainda assim, a esperança média de vida à nascença é 22 anos menor que na Noruega, o país que ocupa a primeira posição do Indicador de Desenvolvimento Humano, onde quem nasce pode esperar chegar aos 82 anos. Mas por que isto acontece? Para além de fatores genéticos e hormonais, o incentivo cultural para que homens se comportem de maneira mais violenta e arriscada do que as mulheres também tem um peso na esperança de vida menor. Estudos indicam que as mulheres entre 16 e 60 anos vão ao médico com mais frequência do que os homens da mesma idade em diversos países. Fatores como fumar, beber e alimentar-se incorretamente também explicam a diferença em alguns países. Hoje vamos falar de um tema que é bastante pertinente:
os cuidados com a saúde integral do homem. E vamos conversar com o Dr. Nelson Chamo, é médico urologista no Hospital Central de Maputo e vai aumentar os nossos conhecimentos sobre esta matéria. Olá, doutor, seja muito bem-vindo ao programa Saúde e Vida. Olá, muito obrigado pelo convite. Sabe que da minha parte é sempre muito gosto podermos conversar, principalmente por este assunto que tem a ver com a saúde dos homens, que torna-se cada vez mais importante falarmos sobre ele e consciencializarmos o homem a aderir aos cuidados de saúde. Com certeza. Dr. Nelson, dentre as doenças que mais afetam a saúde do homem, podemos encontrar as doenças crônicas, incluindo hipertensão, diabetes e também doenças hepáticas. Mas hoje vamos dar nosso foco, vamos falar especificamente das doenças que estão ligadas ao trato urinário. E gostava de saber, no seu setor como urologista, quais são as doenças que mais afetam a saúde do homem, as preocupações que levam os homens a procurarem consulta ou os serviços de urologia do Hospital Central de Maputo? De facto, atualmente é preocupante que certas doenças crônicas, como a hipertensão e a diabetes, estão cada vez mais a tornar-se num rosto masculino, tanto a doença em si como as suas complicações, isso ligado a vários fatores, principalmente de ordem comportamental dos homens. A nível do meu setor em específico, eu sou urologista e na gíria popular diz que um urologista é um ginecologista dos homens. Portanto, no meu setor nós abordamos aquelas doenças que estarão relacionadas com a função sexual e reprodutiva do homem, para além de todas as outras doenças do trato urinário como um todo. Sem dúvida que a grande preocupação em termos de doenças que nós mais assistimos são as doenças relacionadas com a próstata, seja o cancro da próstata, seja a hiperplasia benigna da próstata e também doenças relacionadas com a atividade sexual e reprodutiva, nomeadamente a disfunção sexual, seja a disfunção sexual erétil principalmente, e também as questões de infertilidade. Olhamos a parte de infertilidade dos homens. Muito bem. E qual é a importância de um check-up ou diagnóstico precoce destas doenças, uma vez que os homens sabemos muito bem que têm muita dificuldade em procurar o médico e em procurar cuidar da sua saúde? Infelizmente, eu penso que este é o principal desafio de um urologista nesse país, que é conseguir consciencializar o homem sobre a necessidade de proteção da sua saúde e proteção da saúde da família e engajar este homem junto aos cuidados de saúde. Esse, com certeza, é o maior desafio. O diagnóstico precoce é muito importante porque o diagnóstico precoce ele determina o curso da doença. Nós temos melhores resultados no tratamento de uma doença quando abordamos essa doença numa forma precoce, numa forma antepada, antes que esteja num estadio tardio. Especificamente ao cancro da próstata, que é certamente aquela doença que mais preocupa neste momento aos homens em termos de doenças oncológicas. A nível global, nós recomendamos fazer o despiste do cancro da próstata a partir dos 50 anos, essa é a idade. Entretanto, o cancro da próstata ele tem características muito específicas quando se trata de homens negros e africanos, ok? Ele tem a tendência de aparecer de uma forma mais precoce e tem tendência de aparecer de forma mais agressiva. Daí que as diretrizes do Ministério de Saúde de Moçambique são que o diagnóstico tem que ser feito mais cedo, portanto nós começamos aos 40 anos. Ok. E quais são os principais sinais e sintomas destas doenças? Podemos especificar o cancro da próstata, já que o doutor tocou nesse ponto. Quais são os sinais de alerta que fazem com que o homem aproxime a unidade sanitária para poder ter o tratamento? Bom, o cancro da próstata vai ter dois grupos de sintomas. Um relacionado com alterações na forma que este homem vai urinar.
Por exemplo, o homem começa a urinar mais frequentemente do que urinava. O homem começa a acordar à noite para urinar. Tem que fazer um esforço para iniciar a urinar, e tem aquilo que também chamamos de gotejamento terminal, em que o indivíduo urina, mas no fim sente umas gotas a caírem. E também pode evoluir por uma situação em que aparece sangue ao urinar. Depois tem um outro grupo de sintomas que estará relacionado a alterações em termos de seu performance, em termos de atividade sexual, que seria principalmente a disfunção sexual erétil, a incapacidade de ter uma ereção satisfatória para ter um intercurso sexual. E de forma geral, os homens aproximam-se aos serviços de urologia não pelas alterações que têm a urinar, mas sim pelas alterações do foro de desempenho sexual, a disfunção sexual erétil. E quais são as causas destas doenças? Bom, o cancro da próstata é uma doença, colocando assim numa linguagem mais simples, poderíamos dizer uma doença que está escrita no nosso sangue, ou seja, é uma doença que ocorre de uma forma que se passa de gerações dentro da mesma família. Portanto, é uma doença genética, é uma doença hereditária, ok? Que vai passando de geração por geração. É verdade que há fatores ambientais que podem influenciar, mas tem uma influência mínima. A principal causa é mesmo esta genética. E uma vez detectada a doença, qual é o acompanhamento dado a este paciente? Obviamente que as formas de acompanhar o paciente vão variar dependendo do estadio que se encontra o paciente. Infelizmente, mais da metade dos pacientes que nós observamos com câncer da próstata, eles já vêm numa fase avançada, em que as opções de tratamento são escassas. Se o indivíduo vem numa fase precoce, existem mais opções de tratamento, ok? E incluindo um tratamento através da cirurgia, através da operação, remover-se esse cancro. Dependendo do estadio, também podemos fazer um tratamento conservador, no sentido de observar, seguir esse paciente de perto, ok? Quando vem numa fase tardia, que infelizmente a doença já não está confinada apenas à próstata, em que esta doença já, para além de envolver a próstata, já envolve outros órgãos, como a bexiga ou os ossos da bacia, aí as possibilidades de fazer uma cirurgia que possa tirar este tumor praticamente são nulas. Então temos que optar em tratamentos essencialmente paliativos, que façam com que esse tumor não evolua de uma forma muito rápida, portanto intervir para que diminua a velocidade de propagação desse tumor e também melhorar o estado geral desse doente. Muitas vezes o que faz com que os homens não aproximem a unidade sanitária para tratar mesmo de assuntos ligados à próstata é o diagnóstico das doenças, pois existem muitos estereótipos ligados a esta situação. O doutor pode nos explicar mais ou menos como é que é feito o diagnóstico do cancro da próstata e outras doenças do sistema ou do trato urinário? Sim, especificamente para o câncer da próstata, o grande problema ou a grande barreira para aceder-se a esses serviços é que o homem tem receio de um dos procedimentos que nós fizemos para fazer o diagnóstico, que é aquilo que nós chamamos o toque retal, que é um procedimento, digamos que é um procedimento seguro, é um procedimento rápido, e que é feito em condições de higiene e segurança bastante ótimas, e que para o tal exame nós usamos um gel que
permite anestesiar a região em que nós vamos introduzir o dedo, a região do ânus, o que permite que seja um exame, digamos, sem dor. E um outro aspecto que é importante sobre este exame é que é um exame rápido. Digamos que o exame, em 2 minutos, é possível fazer esse exame e chegar a conclusões ou a ter dados importantes. Mas também nós estamos a investir muito atualmente noutras formas de fazer o exame, sem necessariamente substituir o toque retal, mas noutras formas menos invasivas, usando, por exemplo, a ecografia, ok? A ecografia que vai nos dar uma imagem da próstata, se existe alguma alteração, se existe algum aspecto que nos possa fazer pensar no cancro. E também algumas análises no sangue, que tem um marcador deste tumor, uma substância que nós vamos medir no sangue, que nos dá a indicação da possibilidade de termos esse cancro. Ou seja, não significa que o paciente precise necessariamente fazer o toque retal. Existem estas outras opções que podem ajudar a descobrir o que é que o paciente tem. Exatamente. Podemos usar essas opções para termos um encaminhamento deste doente. Ok. Como prevenir ou retardar estas doenças? Falamos dos cancros, de doenças ligadas ao trato urinário, as doenças que mais afetam a saúde do homem. É possível prevenir? Sim. Relativamente ao cancro da próstata, a forma de prevenção é o diagnóstico precoce. Por quê? Porque esta é uma doença que, como disse, está escrito no nosso sangue e ela pode se desenvolver neste homem. Então, a única forma de lidar com ela é fazer o diagnóstico cedo para melhor fazer o tratamento. Nós não temos como alterar aquilo que é a nossa informação, que está no nosso gene. Esse é um aspecto. Agora, as outras doenças do trato urinário, principalmente as infecções do trato urinário, as infecções urinárias, estas, a melhor forma de prevenção são hábitos de vida saudáveis. Quando falamos do hábito de vida saudável, falamos especificamente para o trato do urinário, o consumo de líquidos suficientes, não é? A prática do desporto, o uso moderado ou o consumo moderado de álcool, evitar o tabaco, essas são, e uma alimentação variada. Essas são os principais formas de fazer, digamos, de prevenir esse tipo de doenças. Ou retardar o aparecimento, sim. Muito bem, a conversa está super interessante, estamos a aprender bastante sobre estes assuntos que incomodam de certa forma ou que interferem na saúde do homem, mas vamos ao nosso primeiro intervalo e nós voltamos já com mais informações para si. Volta ao programa Saúde e Vida. Para você que só agora ligou o seu receptor, estamos a falar sobre os cuidados com a saúde integral do homem, pois celebrou-se de 15 a 21 de junho a Semana Internacional de Saúde Masculina e por essa razão nós não quisemos perder a oportunidade de esclarecer alguns assuntos ou alguns temas que fazem parte do dia a dia do homem moçambicano e não só. Para já, vamos responder algumas perguntas do nosso público na rubrica Saiba Mais. Olá, doutor. Chamo-me Antonieta. Gostaria de saber se é comum os homens terem infecção urinária. É que geralmente temos ouvido muito esses casos de infecção urinária em mulheres. Gostaria de saber se os homens também podem ter ou não. Olá, telespectador. Sim, os homens podem ter infecção urinária. Portanto, o homem pode ter infecção no trato urinário. O trato urinário começa nos rins e termina
a nível da uretra, incluindo a bexiga. E ele pode ter uma infecção num desses órgãos, seja urina, no ureter, na bexiga e na uretra. Sim, pode ter essa infecção. Aliás, a infecção urinária nos homens, principalmente nos homens acima dos 40 anos, é um dos sintomas que aparece associado ao cancro da próstata. Olá, eu chamo-me Arthur Alberto Mondlane. Quero deixar ficar aqui alguma preocupação que eu tenho ao doutor. Queria saber com que idade o homem pode começar a fazer o rastreio do cancro da próstata. Olá, o diagnóstico para o cancro da próstata a nível mundial começa aos 50 anos, mas no nosso país nós começamos aos 40 anos porque o cancro da próstata tem tendência de ser mais agressivo e aparecer de uma forma mais precoce em indivíduos de raça negra e africanos. Olá doutor, aqui Gerito Augusto. Gostaria de saber se a dificuldade em urinar é um problema no aparelho reprodutor masculino. Sim, a dificuldade em urinar pode, de certa forma, também representar alguma dificuldade no sistema reprodutor, se estivermos a falar, por exemplo, de doenças como a prostatite, que leva tanto à disfunção sexual erétil e a dificuldades a urinar e a infecções urinárias. Olá, doutor. Daqui Bruno Carlos Borges de Oliveira. Eu gostaria de saber, no caso do cancro da próstata, quais são as complicações que podem advir pela falta do tratamento? O cancro da próstata tem várias complicações se não for abordado, se não for tratado como deve ser. As principais complicações serão, primeiro, a nível da bexiga, porque a próstata está nas proximidades da bexiga. Este cancro pode invadir a bexiga e causar um dos principais sintomas, que é o sangramento ao urinar. Depois, este cancro pode levar a outras situações, como invadir os músculos da bacia e fazer com que esse indivíduo tenha dificuldade em andar. Pode evoluir também para a afecção a nível dos pulmões, portanto, metástase para os pulmões, e o indivíduo ter dificuldade respiratória, e também pode evoluir para metástases a nível do cérebro, o que faz com que o indivíduo tenha alterações tanto de memória, tanto alterações de comportamento, e também pode evoluir para uma situação de comprometimento da capacidade desse indivíduo ter ereções suficientes para manter um intercurso sexual satisfatório. Bom, para trás a rubrica Saiba Mais, momento em que os nossos telespectadores participam do nosso programa. Dr. Nelson, são instantes finais do nosso programa, mas não podemos encerrar o Saúde e Vida sem antes falarmos da iniciativa de saúde masculina. Queria, em primeiro lugar, que o doutor nos explicasse o que é esta iniciativa e qual é o objetivo. Bom, a iniciativa de saúde masculina pretende ser um espaço de empoderamento e engajamento do homem nos cuidados de saúde do homem e da sua família. É uma iniciativa que não pretende ser de fórum machista, muito pelo contrário, é uma iniciativa que tem a perspectiva de melhorar a saúde do homem e da sua família como uma forma de igualdade de sexos e gênero. Porque pensamos nós que um homem saudável ou um homem consciente sobre a necessidade de manter os cuidados de saúde é um homem com maior propensão de cuidar da sua saúde, mas cuidar a saúde da sua família, ou seja, a saúde da sua esposa e de seus filhos e todos que estão à volta de si. Muito bem. E quais são as atividades realizadas em prol da saúde do homem? Sabemos muito bem que passou a Semana Internacional de Saúde Masculina e acredito que houve algumas atividades feitas para a celebração desta data. Sim. Na iniciativa masculina, nós nos centramos em 3 objetivos.
O primeiro objetivo é de providenciar acesso a cuidados de saúde. E neste campo o que nós fazemos são as feiras de saúde, em que providenciamos acesso aos homens de informação e também despiste de algumas doenças. A segunda componente, ou o segundo objetivo que nós temos é de buscar evidências sobre o estado de saúde dos homens, de forma a melhorar a planificação dos programas sobre saúde masculina e também influenciar decisões em torno da saúde masculina. E nesse campo, a nossa principal ação centra-se, nós envolvemos numa rede mundial que chama-se Ação Global para a Saúde Masculina, em que nós pretendemos, com esta rede global, influenciar a criação de políticas de saúde masculina. O terceiro objetivo, que é providenciar informação e habilidades aos homens para protegerem a sua saúde, e nesse objetivo nós fizemos campanhas usando os meios de comunicação social, as redes sociais, para promover informação, e também realizamos sessões de palestras a nível do local de trabalho. Ok. E quais são as opções para os homens de Moçambique para obterem mais informações sobre esta iniciativa e, se calhar, fazer parte e poder aumentar os conhecimentos sobre assuntos ligados à sua saúde? Como é que pode fazer para ter informações sobre a iniciativa de saúde masculina? Sim, nós temos uma página na internet, temos um sítio que é o www.isma.org.mz, e através deste website pode nos encontrar os nossos e-mails, os nossos números de telefone, a nossa localização, e a partir daí estabelecer contato conosco. Muito bem. Em jeito de últimas considerações, já estamos a chegar ao fim do nosso programa. Quais são as recomendações que deixa para todos os telespectadores que nos assistem neste momento? Bom, a principal recomendação, sem dúvida, é respeitar as medidas de prevenção para com o Covid-19, que é a doença que neste momento estamos a enfrentar. Todas aquelas recomendações do Ministério da Saúde, o distanciamento social, o lavar as mãos e respeitar todos os hábitos de higiene. A segunda recomendação é muito específica para os homens, aconselhar a aderirem aos cuidados de saúde, que muitas das doenças que os homens têm podem ser feitos o diagnóstico de uma forma precoce e, com isso, melhorar as condições para o seu tratamento. Ok, e não só um homem saudável garante também o bem-estar da sua família. Sim, portanto, nós acreditamos que um homem saudável significa uma família saudável. Muito bem, muito obrigada, Dr. Nelson, por esta conversa super interessante. Nós esperamos contar com a presença do doutor nas próximas edições do nosso programa. Com certeza, nós temos sempre a disponibilidade de poder conversar sobre esses assuntos que julgamos bastante importantes. Muito bem. Por hoje é tudo. Já sabe que pode se conectar conosco através das redes sociais, no nosso canal no YouTube, no Facebook e também no nosso grupo do WhatsApp, onde pode interagir mandando as suas mensagens e dúvidas sobre os diversos assuntos ligados à nossa saúde. Tchau, tchau e até uma próxima oportunidade. Não se esqueça, cuide sempre, sempre, sempre da sua saúde.